alimentemos a esperança renovadora. Em dias de tantas notícias caóticas, né? Aliás, eu levei um puxão de orelha, né, dos nossos mestres. Ele falou assim: por que que você está se prendendo à notícia das tragédias e não se prendendo nas coisas elevadas, né? Porque quanto mais a gente se envolve, e é tão estranho, eu até falei isso com vocês aqui, não sei se foi domingo, num único dia, em que eu comecei a prestar atenção naquelas notícias catastróficas que estavam acontecendo assim, no final de semana passado, que foi uma coisa horrível. Assim, mas choveu, cada hora era uma notícia pior do que a anterior. E eu dividindo isso com o Marcos, dividindo isso com o Euler, dividindo isso com o Sivaldo, né, passando. Eu falo assim: o que é isso que está acontecendo? Não estou entendendo. Você está passando notícias boas, notícias de encorajamento, notícias de esperança. Aí eu falei assim: não é que está. Ele falou assim: o que que é? Você está com medo? Você está com medo? Você está desesperada? Porque a gente deve alimentar a esperança. Esperança renovadora. As notícias estão aí, a gente está a par delas, mas você não tem que ficar propagando o mal. A gente não tem que ficar, né, ali alimentando o mal. E às vezes a outra pessoa, foi o que o Ascan falou, ele falou assim: às vezes a outra pessoa já está com a bagagem de problemas individuais dela, e você ainda está levando uma bagagem de medo, de apreensão, de preocupação, né? Então, vamos alimentar a esperança, porque tudo que está acontecendo, tudo isso foi previsto, estava registrado. Você pediu para estar aqui nessa hora, nesse momento, nessa reencarnação, então, porque você veio preparado. Você veio preparado. Quem não está preparado, na maioria das vezes, são pessoas com reencarnações compulsórias, aquelas que tinha que reencarnar, foi reencarnado, sem ter nenhuma participação no seu projeto, no seu plano de futuro, mas vocês não. Então eu entendi o recado. Vamos ressaltar o bem e vamos, né, alimentar a esperança renovadora, que é uma das frases do parágrafo 31 do capítulo 2, né, ali na fala de Eusébio. E na semana passada, a gente começou essa parte de explanação do DNA humano, porque espiritualidade, e isso, gente, eu fui em centros espíritas em Uberaba, fui aqui no Fonte de o livro chama Fonte, o centro chama Fonte Luz. Eu confundo o nome do centro com o nome do livro. O livro é Fonte Viva, lá chama Fonte de Luz. Fui lá no Fonte de Luz fazer uma palestra, tenho escutado pessoas de diferentes casas, todos falando a mesma coisa. Essa questão de mudança no DNA, são dois temas, né? A Eleusa também vai no centro, você deve saber, né, Eleusa? Transição planetária e, e esse negócio de mudança no DNA. Mas o que é isso? Mudança no DNA? É uma coisa muito complexa, embora seja uma coisa muito minúscula, é uma coisa muito complexa. E no encontro anterior, a gente viu que é possível, sim, alterar o DNA humano enquanto a gente está vivo. E que a ciência está fazendo isso em larga escala. Em larga escala, né? Então, a gente foi pesquisar esse tema com a ajuda do Ascan, ele sempre do lado, eu pego 1000 artigos, pego 1000 temas, e aí vou com ele selecionar as partes que ele acha que são as partes que precisam ser destacadas. É o que ele falou assim: eu não vou dar aula de
química, nem de medicina, nem de física, nem de biologia, mas é preciso que as pessoas entendam, né? Então, falo assim para o Ribamar, Ribamar, eu fiz uma alteração no seu DNA. Ele, tá bom, legal, obrigado. Mas e aí? Ele não sabe o que isso significa. Ele não entendeu qual é a relevância disso. Ele não conhece aonde que foi mexido nisso. Aonde que mexeram no seu DNA? Aonde? Em que lugar do seu corpo mexeram no seu DNA? Né? Então, aí é que veio essa ideia de trabalhar um pouco esse tema, né? A partir do nosso mestre, que já está aqui, ó. Então, que veio essa ideia da gente fazer esse trabalho. E na semana passada, a gente mostrou que a ciência, né, já está fazendo isso nos seres vivos com a finalidade de poder tratar doenças, de corrigir enfermidades futuras, principalmente em embriões, né? De criar alimentos transgênicos. E assim, eu fico vendo a hipocrisia de umas pessoas. O homem está brincando de Deus. Quando você vê a ciência alterando o DNA de uma cabra para que ela possa produzir um leite muito mais rico em determinadas proteínas, porque lá no Nordeste, geralmente, aquelas pessoas que moram ali na Caatinga, naquelas áreas mais no interior de Pernambuco, de Alagoas, elas não têm gado, elas têm cabra. E se alimentam do leite da cabra, da carne do bode, do filhote, do cabrito, etc. E tal. Então, quando você vê que eles alteram o DNA, né, da cabra para que o leite dela possa produzir uma quantidade maior de proteína, de tudo que vai ajudar aquelas crianças a não desnutrirem, poxa, qual é o mal nisso aí? Aí você vê, quando começaram a questão dos alimentos transgênicos, o pavor que as pessoas tinham, porque a gente não tem estudos do que vai acontecer com o nosso corpo daqui a 10 anos. Quantos anos já faz que o tomate é transgênico? Né? Então, você tem lá aquele tomate transgênico, que ele tem uma durabilidade muito maior e tudo mais, e assim com várias coisas, né? Você pode pegar um alimento, introduzir naquele alimento uma alteração genética e que vai dar àquele alimento uma outra característica, né? E se não fosse assim, o Brasil não seria o celeiro do mundo, né? Com uma produção bilionária de grãos, principalmente soja, milho, né? Café, porque o milho original, os grãos são minúsculos. Ele não é todo granado, né? Então tem todos esses benefícios. Mas não, as pessoas insistem em focar naquilo que é prejudicial. Bom, vamos entender uma coisa? Quando eu disse para vocês, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se são de Deus. Vamos falar na língua de vocês, todos os extraterrestres são de luz? Todos os extraterrestres são bonzinhos? Todos os homens da Terra, 8,5 bilhões de seres humanos aqui na Terra reencarnados, todos são bons? Né? Então, na ciência, tem aquele lado positivo, bom, que quer humanizar, que quer ajudar, que quer contribuir, e tem aquele outro lado que só quer, né, fazer experiências para se tornar notório. Né? Quando eu falei aqui, há muitos anos, falei com o Euler, vocês ainda não estavam nesse grupo, que os clones humanos eram uma realidade em diversos países, né? Infelizmente, a maioria deles, né, vítimas de laboratório, aprisionados e tudo mais, outros já nascendo, já sendo criados no ambiente externo,
e já adolescentes, já jovens, e relacionando, mas sendo, né, vivem num reality show, totalmente monitorados, né? Então, quando eu falei isso, causa estranheza, né? Mas onde que o homem quer chegar com isso? Ele quer criar clonagem com que fim? Né? Para que não haja mais gestação intrauterina? Porque essa seria uma resposta. Para que ele possa deixar herdeiros através de um outro método de reprodução? É outra resposta. Para que ele possa prolongar a sua eternidade? Não é uma resposta. Porque, como eu disse a vocês, vocês podem, o exército americano, ele pode criar 1 milhão de clones do seu melhor soldado e todos serem uma decepção. Podem receber treinamento e serem uma decepção. Por quê? Porque o corpo tem o mesmo DNA, mas não tem o mesmo espírito. Olha aí a questão do gêmeo univitelino. Ele tem o mesmo DNA, o mesmo. Se você fizer a leitura, é o mesmo. E são dois seres diferentes. Aí tem as teorias, né? Ah, porque foram criados em ambientes diferentes. Ah, porque um nasceu 2 minutos depois do outro, já está em outro signo. Né? Então, existem todas essas teorias, né? Que existem por aí. A Alexandra está perguntando como que seria a questão do espírito no clone. Alexandra, se eu pegar um pedacinho da sua pele, de uma parte sua, e te clonar, fizer 10 clones da Alexandra, eu terei 10 Alexandras diferentes, porque serão 10 espíritos habitando os 10 corpos. Aí entra uma questão. Ah, mas a união do espírito, né, não se dá ali no momento da fecundação, quando o espermatozoide penetra o óvulo, fecha o buraquinho ali, ninguém mais entra, e ali, naquele momento, no Fiat Lux, que a gente chama, acontece a união do espírito, união parcial, que nós sabemos, né? A união do espírito com aquela matéria nova que está se formando, né? E no caso do clone, aonde que se dá? Da mesma forma, a partir do momento em que a célula clonada ela recebe, né, o start de vida, ela consegue se reproduzir, naquele momento vai ser um espírito. Então, para a espiritualidade, ela vai sempre encontrar uma forma de poder fazer com que as coisas aconteçam, né? Se for clone, se for o bebê de proveta, porque os primeiros bebês de proveta, a Louise, por exemplo, não se acreditava que ela fosse um ser humano. Não se acreditava. As pessoas, quando souberam da Louise, achavam que ela seria uma aberração, que ela era uma coisa, né? Sabe? Então, assim, há pouco tempo vocês viram nos noticiários a questão do útero artificial. Gente, eu fico indignado com a imprensa notificando, porque agora isso já existe. Então, eles só noticiam, eles só fazem isso quando eles já fizeram todos os testes antiéticos para poder provar que aquilo é possível. Entendem? Aí eles divulgam, olha, acabamos de inventar aqui esse equipamento que agora pode gerar um bebê fora do útero materno. Tudo bem, é assim mesmo que vai e tudo certo. Né? Mas então, o que nós quisemos mostrar para vocês no nosso último encontro é que essas edições genéticas, eu até falei esse detalhe da palavra edição genética, né? Porque vem a partir de um contexto literário, quando você pega um texto e edita esse texto.
né? Então, você faz a edição. É a mesma coisa, você pega a fita de DNA, que são duas hélices, né? Vocês já viram aquela, né? Parece a cobrinha, né? Pega a fita de DNA e faz uma edição, você corrige aquela fita, né? E isso é feito em várias circunstâncias, em várias situações. Então, existe um debate, né? É um debate da ciência que é acompanhado pela igreja. Quando a gente fala igreja, nós estamos falando basicamente, né, da Meca do cristianismo, que é o Vaticano. Aí, nessa hora, o Vaticano representa todas as religiões cristãs, né? Então, o que, que acontece? O debate da ciência é que a ciência acha que isso tem que continuar e propagar e aumentar, e aí tem o debate da igreja que fica, né, se posicionando, condenando a edição genética, enaltecendo ainda, recomendando cautela, né, para os experimentos e acompanhando esses experimentos. E aí a gente vem vendo a ignorância das pessoas, né? Naquela preocupação de que agora o homem ele vai criar um ser, né? Uma aberração da natureza, porque ele está misturando genes de raças. Oh, senhores e senhoras, vamos lá. Quando vocês eram macacos, primatas, vocês não, né? Os seus antecessores, aqueles espíritos primitivos, os primeiros espíritos criados na Terra, que depois saíram da Terra para que os capelinos, né, pudessem abrigar. Mas vamos lá. Quando os capelinos chegaram aqui, já tinha um corpo formado. Tinha ou não tinha? Né? Agora não é nem mais o Australopithecus afarensis, agora tem, a ciência vai descobrindo, vai descobrindo, vai descobrindo coisas, né? A Lucy era a mais velha, agora não é mais, né? Pois bem, quando os capelinos chegaram aqui, os primeiros capelinos, porque nós tivemos capelinos do tempo do Cristo, ainda chegando, né? O que, que aconteceu? Esse corpo já estava formado. Esse corpo é originário do quê? A ciência sabe disso. A ciência sabe disso e vocês também já devem ter aprendido nas suas escolas. Esse corpo que os capelinos encontraram, ele é originado de um macaco. De um macaco. Macaco que vivia pendurado nas árvores. Então, o que, que aconteceu? Aí vem a história dos Anunnakis, que nós já começamos a narrar aqui, que nós já trouxemos alguns episódios, né? Vem os Anunnakis com aquela história de mineração do ouro para poder salvar o seu planeta, com a anuência do Cristo, sem esquecer desse detalhe, que é o mesmo Cristo de Nibiru, etc. e tal. Vem os Anunnakis, né? E começam a mineralizar. Não existia essa civilização de hoje. Os Anunnakis chegam aqui, fazem da Terra a sua segunda casa, a sua segunda morada. Só que começa a haver o quê? Rebeliões. Rebeliões, rebeliões. Por quê? Porque o trabalho nas minas era exaustivo. E o ouro da Terra, ele existe 70% no interior da Terra e 30% espalhado na crosta, em diferentes camadas, né? Então, a exploração era muito exaustiva, era muito penosa e todos aqueles Anunnakis que vieram para cá como trabalhadores começaram a promover rebeliões. Então, tinha que resolver esse problema. De que forma que resolveu esse problema? Com a anuência do Cristo. Vamos pegar aquele macaquinho que a gente está vendo pular lá na árvore, que é inteligente. Eu vi ele várias vezes no chão, catando sementes. As sementes e os frutos que ele não consegue pegar na árvore, ele desce e vai pegar no chão. Esse bicho, ele tem o quê? Ele tem
habilidade, ele tem material que dá para a gente aproveitar. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar esse bicho e vamos misturar com o nosso DNA e vamos ver no que dá? Foi o primeiro experimento. Eu estou falando de 2 civilizações, porque depois, quando vocês estiverem bem tranquilos, eu falo de outras antecessoras, tá certo? Então, os Anunnakis pegam o DNA deles, faz uma alteração no DNA das fêmeas e implanta. E começa a nascer o quê? Esses hominídeos, que foi os que vocês reencarnaram. Essa foi a primeira grande alteração dessa civilização. E depois, qual foi a segunda grande alteração? Foi quando vocês vieram para cá. Por quê? Aí vocês já sabem. 2 raças diferentes. E é engraçado que vocês pensam que vocês vieram grande, né? Vocês vieram adulto, que vocês vieram adormecido, dormindo. Não é. Quando eu falo em estado comal, é em estado de latência. Estado de latência. A molécula a primitiva. Sabe? Quando a gente fala que o espírito está passando pelo processo de ser diminuído, a miniaturização. Aí vocês, poeticamente, vocês imaginam que ele vai diminuindo assim, bonitinho, fica um bebezinho aí, tá? Não é assim, é miniaturização mesmo. Você é reduzido a uma molécula. Porque senão, como que você faria ligação com o corpo que está começando a desenvolver? Me explica a lógica. Como que você faria ligação? Não tem. Vocês estão entendendo a lógica das coisas? Não teria como. Você tinha que chegar numa molécula. E é essa molécula que os geneticistas espirituais, eu estou me antecipando um pouco, mas só para vocês entenderem, é essa molécula que quando você fala, o meu projeto reencarnatório previu que eu teria uma doença no coração, previu que eu teria um câncer, é essa molécula que eles fazem alteração lá no DNA antes de implantar no óvulo, para que você já venha com um registro kármico do que você quer passar, porque você que escolheu, a não ser as reencarnações compulsórias, que aí vai ter alguém que decide por você. Tá certo isso? Então, eles não vão alterar o seu perispírito, fazer a sua barba, não. Eles vão alterar o seu DNA. É isso, né? É uma alteração molecular, né? Então, como que vai ser feito isso? Né? Como que eles vão fazer essa alteração no DNA? Né? Bom, nós já vimos que a edição genética ou a alteração no DNA é um processo que ele é capaz de deletar. Então, aqui, ó, olha essa figura. Isso aqui são as hélices, 2 hélices que vão se cruzando. Isso aqui é tudo feito de proteína, tá? Então, o que é a alteração ou edição genética, né? Ou no DNA? A gente vai apagar esse trecho aqui, ó. Os geneticistas, eles vão apagar esses trechos aqui que eventualmente estão com defeito, danificados, ou que estão faltando, ou que estão faltando. É isso aqui que eles vão mexer, tá? Então, quando eu falo edição, o que eles vão fazer? Aqui está faltando. Vocês estão conseguindo ver o mouse aí? Aqui está faltando um pedacinho. Aperta aí. Né? Aqui está faltando um pedacinho. Então, a edição é ele pegar, a sua ciência chama isso de template ou molde. Tanto faz. Ele vai pegar um template e vai colocar nesse pedacinho que está faltando. Isso é edição. Né? Está faltando um pedaço. Ele vai pegar e colocar isso aqui. A sua ciência tem 4 métodos para fazer isso. Né?
Não vamos entrar nesse mérito, não vamos entrar nesse detalhe, é só para vocês entenderem o que acontece. Então, vamos lá, já que a gente falou dessa parte do corpo físico, antes da gente passar para a parte espiritual, nós deixamos anotado aqui para vocês no nosso encontro anterior, né, que essas alterações que a ciência faz, ela pode fazer nas células, né, germinativas ou precursoras, como os óvulos e os espermatozoides, né? E aí, quando tem alteração neste tipo de célula, os descendentes daquela pessoa irão herdar essa alteração. Eles vão herdar essa alteração. Tá certo? E tem o caso das demais células, das alterações, né, em células somáticas, que aí essas não serão hereditárias, né? Que são aquelas células relacionadas a todas as células, as demais células do corpo, né? Então, veja bem, no caso de embriões, eu posso fazer uma alteração genética no óvulo de uma mulher, né, no embrião, desculpa, no óvulo, na célula, que é uma célula germinativa, ou no espermatozoide. Então, eu posso fazer essa alteração. No caso que está muito em voga, o casal quer um filho com determinadas características. O casal tem 1,5 m, ele quer um filho ariano, de 2 metros de altura, louro, de olhos azuis, etc. e tal. E aí, só que ele quer esse filho feito a partir das suas células germinativas. Doação do óvulo da mulher e doação do espermatozoide do marido. Então, isso é possível fazer. Porque aí o cientista vai lá na hélice, onde tem, né, aquele gene que determina a cor dos olhos, e ele altera. Onde tem o gene da altura, porque o DNA ele é um molde, ele é uma forma. O corpo segue aquilo que está determinado no DNA. Então, vocês já devem ter visto por aí um experimento em que o cientista implanta uma célula, um DNA de uma orelha humana num rato e desenvolve a orelha nas costas do rato, idêntica. Não sei se vocês já viram esse tipo de experimento, né? Aí você fala assim, nossa, eles estão fazendo isso, eles já fizeram coisas estupendas, só que eles ainda não podem divulgar, eles só irão divulgar quando tiver provado que Aí, quando esses clones não morrerem precocemente de nenhuma doença, não manifestarem envelhecimento precoce, não desenvolverem determinadas enfermidades, quando tiver tudo bem, aí eles vão falar assim, clonou o primeiro humano, porque ele sabe que vai dar certo. E tudo que deu errado para trás, isso não veio à baila, né? Então, essas alterações que são feitas nas demais células, nas somáticas, não são herdadas. Elas não passam para as gerações posteriores. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo disso. As células germinativas, além dessa questão que eu falei agora, da alteração dos olhos, né? Mas nós temos um outro tipo de intervenção, porque isso foi feito na célula, no óvulo ou no espermatozoide. Mas e quando o embrião está pronto? Né? O espermatozoide se uniu ao óvulo e formou o embrião. E aí fez-se um exame e descobriu que aquele embrião tem um gene defeituoso e que no futuro ele vai desenvolver determinada anomalia. Por exemplo, hemofilia. É um gene defeituoso, né? Albinismo, né? É outro gene defeituoso. E várias outras enfermidades, principalmente aquelas enfermidades raras, né?
crianças que têm espécie de descamação da pele, pele escamosa, como se fossem escamas de peixe, né? E num nível de ressecamento absurdo, herpes, né? Então, o que acontece? Descobriu, porque agora vocês fazem um exame que é assim, você passa num scanner e ele detecta, né, áreas em que eventualmente você vai ter um câncer. E aí você já trata, né? Mas no embrião, você descobre que ele tem uma anomalia, um problema, um defeito, e aí você consegue fazer intervenção no embrião. Não é fantástico isso? Mas aí o que vem à baila? Vem o seguinte, a Eleusa decide que ela não quer envelhecer mais, que ela não quer morrer, né? Então, ela quer uma intervenção no DNA dela para que ela mantenha, né, a pele com a idade de 25 anos, sem ser nenhum tipo de intervenção, né, invasiva, né? Ela quer manter os cabelos sem perder a melanina, sempre escuro. Ela quer manter o fígado dela jovem e ela quer a ciência, tem condição de ir fazendo. Então, o que aconteceria? A Eleusa teria uma vida prolongada, a idade média de vocês é de 80 anos, ela teria uma vida prolongada para 300 anos e poderia prolongar mais. E poderia prolongar mais. Isso é legal? Ótimo! Se você pode manter o seu corpo, perfeito. Agora, será que você não está aprisionando seu espírito indefinidamente? Porque se você sabe que aqui é um plano transitório, é uma estação. Quando você escuta falar em estação, uma estação de metrô, lá não é o ponto final do metrô, lá é uma parada do metrô, não é isso? Então, se é possível, Eleusa, eu mudar todo o seu DNA, eu alterar e te manter indefinidamente jovem, né? A Josefina gosta muito de uma fita, de um filme, né? Que mantém o guerreiro lá eternamente jovem. É ótimo. Só que você está pronta para manter o seu espírito indefinidamente preso a esse corpo? Será que não vai ter um momento que você vai se cansar? Essa é a questão. A natureza é sábia. A natureza é sábia. Ela faz tudo funcionar de uma forma perfeita, correta, né? Então, uma pergunta que nós fizemos, né, é por que editar esses embriões humanos? Gente, é avanço da ciência. Para que as gerações futuras não venham com doenças. Isso está errado? Não está, porque o livro dos Espíritos afirma isso categoricamente. Ele fala que a ciência, Deus, né, ajuda a ciência, permite que a ciência possa progredir, para que a ciência. Isso é evolução. Evitar que no futuro venha crianças, porque é impossível, né? O homem vai a Marte e não consegue curar o vírus da gripe, do influenza. O homem viaja no espaço e não consegue, né, curar a cárie. São coisas assim que, né, você se fica se perguntando. Então, a intervenção genética nos embriões humanos, feito pela ciência, é abençoada, desde que isso seja para o bem da humanidade. É aquilo que a gente fala do dinheiro. Dinheiro é mal? Dinheiro é amaldiçoado? Amaldiçoado é quem usa mal o dinheiro. Né? Porque o dinheiro ele não existe
Se você for olhar, o dinheiro não existe. Ele é simbólico. Ele é simbólico. Qual é? O que ele significa? Ele significa que você está trocando uma coisa por outra, que é equivalente. Ele é simbólico. Então, para você ter o dinheiro, você tem que ter aquilo que você está se propondo a trocar. Se você não tem nada, então você se propõe a trocar sua mão de obra, o seu esforço, a sua inteligência, a sua força, né? Então, a espiritualidade, como vocês falam, nós não condenamos esse avanço da ciência. A gente não vê maldade nisso. A gente não vê isso como sendo algo ruim, algo errado, algo que vá trazer prejuízo para a humanidade. Muito pelo contrário, porque essa edição de DNA, essa alteração genética que os geneticistas utilizam aí para poder recuperar genes, para poder curar embriões de doenças futuras, né? Tudo isso que está acontecendo por aí, né? A gente entende como sendo em benefício da humanidade. Então, se você perceber, né, hoje, essas áreas, e aqui a gente tem alguns médicos, a Alexandra mesmo é uma médica, né, e ela pode até nos dar testemunho disso, que existem 1 milhão de benefícios, né, que essas mutações, essas alterações genéticas, essas edições podem ajudar a curar. Nós destacamos uma aqui, que é o transplante de órgãos, que é outra polêmica, né, que existe no meio acadêmico, que existe no meio científico, nas suas pesquisas e tudo mais. Por que transplante de órgãos? Hoje, um dos maiores problemas relacionados aos transplantes é a rejeição, né? Então, o transplantado, invariavelmente, ele está condenado a tomar vários medicamentos o resto da sua vida para que não haja rejeição daquele órgão, né? Porque as células de defesa do corpo, elas vão interpretar aquele órgão como sendo um invasor e vão combatê-lo. Então, ele está condenado a isso. Mas e quando eu coloco um órgão transplantado, que não é nem um órgão de outra pessoa e que não é nem um órgão artificial, né? Eu coloco um órgão transplantado que é um órgão biológico, mas oriundo, né, da transgenia. Eu misturo 2 tipos de genes. Um gene humano, que é para que não haja rejeição, e um gene do animal que vai desenvolver aquele determinado órgão, né? Criou-se uma polêmica, e se você olhar lá o estudo sobre os animais no Livro dos Espíritos e tudo que se tem da parte espiritual sobre os animais, eles estão aqui para ajudar o homem. Aí tem a história do porco, que tem um coração muito parecido com o do humano, e aí vem os estudos que ainda não vieram totalmente à tona, mas que foi implantado um gene do coração humano no suíno, e ele desenvolveu um coração idêntico ao coração humano, porque era muito próximo. E não houve rejeição, né? Nos testes verdadeiros que foram feitos. Eu não sei em que estágio está isso agora. E não houve. Mas não pode, porque você está criando um ser que é meio porco, meio humano. Aí as pessoas, no imaginário delas, elas já imaginam, né, aquele ser antrosomorfo que tinha no Egito, metade crocodilo, metade humano, metade cobra, metade gente, metade gato. Então, a gente fica meio, né, desiludido com essas ignorâncias, né, ou interesses.
ou interesses, porque pode muito bem ser interesses de determinados segmentos para poder, no futuro, aurir lucros exorbitantes em cima disso. Porque, veja bem, preste atenção no que eu vou falar. Se você tem um filho que tem uma doença degenerativa gravíssima, gravíssima, né? Que pode ser um ELA, pode ser um tipo de. Agora me fugiu a palavra do meu canal, que é aqueles tipos que vão paralisando o corpo, qualquer coisa, mesmo Alzheimer, coisa nesse sentido, o Parkinson, qualquer coisa. Você tem um ente querido, um filho pequeno, uma criança, porque a criança desperta muito mais compaixão. Você tem um filho que está com uma doença degenerativa. E você sabe que um determinado laboratório, que uma determinada instituição detém, né, autorização para manipular um gene que vai salvar o seu filho. Mas esquece. Não precisa nem de transfusão de medula quando o câncer de sangue, nada disso. Simplesmente faz uma alteração genética com uma injeçãozinha, vai curar o seu filho. Ah, mas esse gene que ele vai implantar no meu filho, esse gene é oriundo de um macaco, né? O que aconteceu? Eles pegaram o macaco, né? E esclerose múltipla, por isso que é bom ter médico no grupo, né? Eles pegaram o macaco e tiraram lá, e vai implantar o gene de um macaco no meu filho, e o meu filho vai ser meio macaco, meio gente. Vocês vão pensar isso, gente? Fala aqui para mim, vocês vão pensar isso? Você vai pensar o seguinte: esse gene vai salvar a vida do meu filho. Pronto, acabou. Mas a hipocrisia lá fora pensa dessa maneira, né? Então, vamos aguardar os acontecimentos futuros, né? E tomara que sejam acelerados, porque quanto mais acelerado for isso, melhor é para a humanidade. Vocês concordam? Sabe, uma pessoa que tem um câncer. Vocês têm uma atriz famosa que descobriu que ela ia ter um câncer no futuro. Ela foi lá e tirou a mama. E se ela descobrir que ela vai ter um câncer no futuro, mas ela passar por uma intervenção genética, só isso, acabou. Então você nasce, olha eu falei isso para vocês acho que foi em março desse ano, por ocasião do aniversário da Estrela Guia, eu falei as contribuições que nós traríamos para vocês, se aquilo que o Chico Xavier tinha previsto, né, fosse possível, né? Então, imagina, você nasce e passa por um scanner, onde um scanner que eu falo, um exame de sangue, e fala, olha, essa criança aqui, você tem o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, do ouvidinho, você tem testinho de tudo quanto é jeito. Vamos substituir todos esses testes por um exame de sangue e falar, olha, essa criança ela tem aqui no DNA dela, ela tem uma mutação que vai dar um problema para ela na visão no futuro, ela vai ter uma miopia de em torno de 4 graus, ela tem uma mutação que vai dar nela um câncer de estômago com mais ou menos 20, 25 anos. Está tudo escrito, porque isso não é magia, isso não é profecia, isso é o quê? Eu estou lendo a sua carta genética. Então, vamos fazer as alterações, tchá, 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 pronto. Você vai crescer um adulto feliz, saudável, sem gripe, sem nada. Sem custo para a sociedade. Né? Sem gerar custo para a sociedade. Aí você chegou onde eu queria. Você não vai dar despesa para os laboratórios. O que vai acontecer? Da receita. O que vai acontecer com a Bayer? O que vai acontecer com a Vick? O que vai acontecer com a Roche? Você está entendendo quando eu falei dos interesses? Infelizmente, infelizmente. Então, vem aqui, meu povo, e fala assim: olha,
vamos contribuir com a ciência de vocês, vamos trazer conhecimento. Nós trouxemos, nós já trouxemos. E vendeu tudo isso. O que aconteceu com o meu canal há 2.000 anos, 3.500 anos, para ser mais preciso, no Egito, em que ela era o porta-voz para os sacerdotes, né, daquela época, em que ela tinha que passar para eles os conhecimentos. Então, ela era porta-voz. O que, que acontecia? Ela passava, eles vendiam para a nobreza egípcia e dividiam o lucro entre os sacerdotes ali. E por que que Akenaton foi desprezado, foi assassinado, o faraó herege que aboliu todos os deuses e passou a adorar um só, que era Atom? Por que que ele foi execrado? Porque ele tirou o lucro dos sacerdotes. Então, a história não está se repetindo, né? Nós já trouxemos esses conhecimentos, nós já trouxemos, mas está retido as 7 chaves, porque senão tem prejuízo para muita gente, né? É um prejuízo muito grande, né? Bom, então vamos começar com essas alterações já no nível, né, mais transcendente, né? Aqui está falando que todo ser vivo, seja animal ou vegetal, ele é composto por um material genético codificado, que é esse ácido desoxirribonucleico, DNA, né? Então, toda a plantinha tem o seu DNA, né? Todo ser vivo, o cachorrinho tem, você tem, o macaco tem, o passarinho tem, a aranha tem, a barata tem, todo mundo tem. Perfeito, né? Aí, o que que acontece? Esse material, ele é composto por um material codificado, né? O que é codificado? Significa que ali naquelas espirais, naquelas hélices, existem informações, ali estão impressas informações que vão assegurar o controle das atividades celulares para o resto da vida, desde o momento da sua concepção. Então, é o seu DNA que vai informar, né, o que que aquela célula tem que fazer. Aonde que está o DNA? Né? Então, vamos lá. Eu vou falar de uma forma bem grotesca, viu, Alexandra? Não vamos entrar aqui nos méritos técnicos científicos. Aonde que está o DNA? Vocês lembram quando eu trouxe o exemplo da célula da laranja? Né? Você pega a laranja é o corpo. Você tira a casca da laranja, é a pele. Né? Você se depara com os gomos da laranja, são os órgãos. Você tira, né, aquela membrana dos órgãos, abre um daqueles gomos, que é um órgão, pode ser o fígado, por exemplo, e ali dentro está cheio de gominhos, não é isso? Que são as células. Lembra desse exemplo que eu trouxe para vocês quando a gente estudou isso? Bom, então o corpo humano é a mesma coisa. Você tem a pele, quando você tira a pele, você percebe que você é igual o preto, o índio, o asiático e tudo mais. Somos todos iguais, né? Perfeito, ótimo. Vamos voltar para nossa questão reflexiva. Tirou a pele, você se depara com os órgãos, né? Você pega um desses órgãos, vamos pegar o fígado, que foi o nosso exemplo, né? E ali dentro tem milhares de células. Mas você pode pegar a pele, que também é um órgão, ali tem milhares de células. Você pode pegar o coração, você pode qualquer órgão, não importa. Ali tem trilhões de células. Você pega uma célula, e a célula é linda, porque, ao meu ver, a célula é a reprodução do universo, perfeita, com todas as galáxias, o fluido cósmico universal, que é o citoplasma, né? O grande sol central, ou o buraco negro, ou a grande fonte criadora, que é o núcleo, né? Bom, o DNA. Cadê o DNA dentro dessa célula? Né? Você vai lá no núcleo.
Cadê esse DNA? Então, ali dentro, você vai encontrar, né, essas hélices de DNA. Né? Então, é ali que vai ser alterado, ali que vai ser mexido. Né? Então, essa hélice, ela tem todas as informações da sua vida. Os geneticistas espirituais, eles gravaram ali tudo que vai acontecer com o seu corpo dali para frente, não só com o seu corpo, aí que nós vamos começar a entender, mas também o seu espírito. Está ali gravado. Mas você não acabou de falar que eu posso fazer alteração? Pode. Ah, mas então está gravado, os geneticistas, né? Gravaram ali que eu tinha que passar por isso. Você pode aliviar isso. Eu quero que vocês entendam que vocês não estão condenados à dor, ao sofrimento. Isso o homem ainda não entendeu. O homem não foi criado para sofrer. Ele é que não sabe disso. Ah, mas eu matei uma pessoa com um tiro no coração e eu pedi para vir com uma anomalia no coração. Mas quando eu nasci, a minha mãe, que é esperta, me passou por um exame e descobriu que eu ia ter essa anomalia. E ela já mandou fazer a correção. Eu não vou ter mais problema de coração. Não, físico você não vai ter. Mas você vai ter sempre aquela necessidade de poder fortalecer as pessoas, de ser um médico e de ajudar quem tem problema de coração a se curar, de ser um benfeitor e ajudar quem tem depressão, tristeza, aquele sentimento de vazio no peito a se curar. Você está entendendo? Você não precisa sofrer, você não precisa ser pobre para poder entender o valor do dinheiro. Isso é condicionamento de vocês, foi o que fizeram vocês acreditar. Isso é coisa da igreja, da Idade Média. Porque Deus é feliz, Deus é riqueza, Deus é saúde, Deus é verdade, Deus é honra. Ele só transita nisso. Você está lá infeliz, você está fora dessa aura divina. Você está lá pobre, na miséria, você está fora dessa aura. Porque você não precisa disso. E o que você precisa? Mudar o seu DNA espiritual, né? Nós já vamos explicar isso, né? Então, uma coisa que é importante vocês entenderem, eu estou vendo aqui a Flávia, o Ribamar, a Eleusa, que é o que está aqui bem na minha tela, aqui de frente, e mais embaixo, né? Quando eu olho aqui mais para baixo, tem a Ulenita, que está dormindo, né? E várias outras pessoas, coitada da Ulenita, ela é muito abençoada de estar aqui, porque ela é uma pessoa que merece todo o nosso respeito e toda a nossa ajuda. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que vocês, não é a impressão digital de vocês que torna vocês únicos. Porque já está provado que se você for a reencarnação do seu tataravô, o seu DNA, a sua impressão digital é a mesma do seu tataravô. Não tem como provar, porque as impressões digitais, elas começaram muito recente. Mas se você for ver isso daqui para frente, você vai perceber que as gerações futuras vão ter o mesmo DNA seu. É a prova de que você reencarnou. Tá certo? Então, não é a impressão digital, porque alguém vai ter a mesma impressão digital sua, que é você no futuro, nas vidas paralelas. Então, o que te torna único para Deus? Como que Deus te enxerga? Deus te enxerga pela luz, não é? Que eu falei? Né? O que acontece? O seu DNA é único. A sua sequência de DNA é só sua. Mas todos os seres humanos têm um sequenciamento de genético idêntico. Até onde
Alexandra pode responder isso para nós. Até onde a ciência conseguiu decifrar o genoma humano? Quanto por cento que ela conseguiu? Então, essas características básicas, né? Mulher tem seio, homem não tem. Homem tem mais pelo do que mulher. Isso aí está tudo certo. Agora eu quero ver o restante. Né? Que é por isso que a gente chama que é a assinatura de Deus. Está claro isso para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Isso é importante vocês saberem. Não é para vocês se tornarem médicos, não é para vocês se tornarem cientistas, é para vocês entenderem o que está acontecendo no corpo de vocês. O que está acontecendo? Essas mudanças, as pessoas estão... tem umas pessoas que estão com muita tontura, estão desorientadas, a pessoa que era muito calma fica muito agitada, a pessoa que é muito agitada, de repente, está muito calma, surgindo conflitos. Nós vamos explicar isso para vocês. Então, o código genético do ser humano é muito mais do que uma composição de aminoácidos. O que são aminoácidos? São complexos feitos de proteínas. Porque se fosse só um composto de aminoácido, como os criacionistas pretendem, sabe? Você cria a vida no laboratório sem precisar de nenhuma intervenção divina. Você vai fazendo composições químicas, né? E você vai conseguir fazer com que as células se movimentem por combinações. Você fala, poxa, criei um DNA aqui, ó. Eu fiz tantas combinações e deu certo. Eu combinei o DNA, a molécula disso com a molécula daquilo, fiz. Você consegue, sim, ir até no primeiro estágio e acaba ali. Essa é a diferença. Né? Então, esse conjunto de condições, né, energéticas que determina o arquétipo da humanidade da Terra. O arquétipo da humanidade da Terra é esse aqui. Vocês herdaram esse arquétipo de quem? Dos capelinos? Não. Senão vocês seriam mais ou menos como os jacarés, assim, jacaré ereto. O alligator, né, do desenho, né? Vocês seriam mais ou menos assim. De quem que vocês herdaram essas características genéticas? Dos Anunnakis. Olha lá a história da Suméria. Leia a história da Suméria, da Mesopotâmia antiga. Vocês herdaram deles. Eles é que deixaram essa herança para vocês aqui, quando eles criaram um ser, né, que fosse o misto de um Anunnaki com um macaco, que era o hominídeo, e que esse hominídeo pudesse trabalhar para eles. Né? Criaram para poder trabalhar para eles. Depois, quando eles voltaram para o seu planeta, deixaram, porque tudo é contribuição, nós já falamos isso aqui também. O Cristo permitiu que isso acontecesse porque era uma forma de melhorar aquela raça, né? Já tinha tirado os dinossauros. Então, agora vamos melhorar os mamíferos. Vamos criar uma raça que possa, né, dar prosseguimento na evolução de outros seres. Tem um projeto, né? Então, não se resume a uma organização das substâncias, né, proteicas, conjunto de aminoácidos que num determinado organismo. Não se resume a isso. Inclui o quê? O DNA inclui estado de consciência. E agora começa a ficar interessante esse assunto. Inclui o estado de consciência. Quando você fala que o perispírito é o estágio intermediário entre espírito e corpo, tá certo? É isso que vocês estudam? O perispírito é estágio intermediário entre espírito e corpo físico. E André Luiz deixou bem claro
que a ligação do perispírito com o embrião, com o corpo físico, é feito no momento do Fiat Lux. No momento do Fiat Lux, não tem cérebro. Ainda não foi desenvolvido o cérebro. Então, André Luiz deixa claro que é feito através do líquido, do fluido, que é a primeira coisa a se desenvolver. A célula só se multiplica se houver um fluido aquoso, que se transforma em sangue. Então, o DNA, né, ele vai ser implantado naquele momento, nesse fluido aquoso, para que ele seja atraído, absorvido por aquela célula que está ali. 4 célulazinhas já estão com DNA dentro delas. E à medida que elas vão multiplicando, né, elas vão multiplicando esse DNA. Então, o que que acontece? O DNA, ele excede o nível químico, o nível material. Porque o DNA, ele é o recurso do plano evolutivo, do plano superior, para conduzir aos seres que estão sob a sua custódia, porque cada humanidade está sob a custódia de um determinado grupo. Então, eles vão, né, conduzir os seres que estão sob a sua custódia a um determinado padrão energético, né, que eles estão destinados a expressar. Então, por exemplo, vocês estiveram até agora num padrão energético que era compatível com a terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? É uma dimensão densa, é uma dimensão espessa, é uma dimensão pesada, né? Porque a atmosfera na terceira dimensão, ela faz isso aqui com a Terra, ó. Ela aperta a Terra. Né? A atmosfera da terceira dimensão, ela aperta, ela pressiona. Então, vocês precisavam de um determinado DNA que suportasse essa pressão atmosférica, a densidade da terceira dimensão, essa materialidade na qual vocês estiveram imersos, em razão do seu condicionamento consciencial. Só que, né, a Terra está mudando, já modificou bastante a sua própria frequência energética. Então, as pessoas que estão acompanhando o planeta precisam ter isso alterado. Né? Então, Deus, eu quero que vocês saibam também a segunda informação, que vocês são únicos e Deus identifica vocês porque vocês são únicos. E por que Deus identifica vocês no meio de 1 trilhão de seres vivos? Porque vocês têm a assinatura divina no seu DNA. Vocês têm a assinatura divina no seu DNA. O resto é processo evolutivo de Darwin. Você entendeu? O resto é processo evolutivo. Então, se você está se perguntando a respeito desse seu corpo atual, entenda, ele é meramente uma cocriação dos seus antigos, né, deuses lá dos sumérios, né? Da mesma forma, né, que você também é co-criador do corpo dos seus filhos. Mas o seu DNA foi alterado no nível físico, porque nem Anunnaki, nem Capelino tem poder para alterar aquela parte do seu DNA que traz a essência consciencial daquele ser único. Entenderam? Bom, para encerrar isso aqui, eu quero que vocês façam uma brincadeira comigo. Imaginem, senhores, o seguinte: se o seu DNA está numa célula, né? Está ali. Você imagina, é só uma célula. Você imagina um corpo
formado com diferentes células, né? As células do fígado, o DNA, aquele pedacinho do gene que é inerente ao fígado, ele está lá, com todos os registros. O fígado do humano da Terra deve ter uma proporção de tantos por cento de tamanho, ele tem essa função, a função dele prescinde da função da glândula, da vesícula, prescinde disso, daquilo, posterior. Então, está tudo informado lá. Agora, você imagina, isso é um pedacinho do gene. Você imagina o universo como sendo um corpo. E você é um pedacinho do gene do universo. E você traz dentro de você, dentro dessa parte que é a parte da consciência, você traz todas as informações relacionadas à sua missão de evoluir. Porque no seu DNA físico não está escrito que você tem que evoluir. No seu DNA físico não está escrito que você tem que ser um criminoso, que você tem que ser um terrorista. Está escrito isso lá no seu DNA? Porque existe essa corrente que acredita que está lá no DNA. Então, você está amaldiçoando as gerações futuras, que são espíritos, podem ser espíritos boníssimos, porque os lírios florescem no pântano. Esse é o tema do livro do Hans. Os lírios podem florescer no pântano. Então, se você é esse tipo de pessoa que acredita que o DNA já traz registrado, né, que o filho de um toxicômano também será toxicômano, você está condenando as gerações futuras. O filho de um toxicômano pode ser toxicômano por afinidade, não pelo DNA. Essa é a diferença. Né? Que isso fique claro. Então, às vezes, os pais falam assim, onde que eu errei? Onde que eu errei? Porque eu sou honesto, a minha esposa é honesta, eu criei os meus filhos dentro dos preceitos de honestidade, de retidão, de honra, de caráter, com espírito cristão, etc. E o meu filho se tornou um bandido. Onde que eu errei? Está escrito no seu DNA que você ia doar um DNA com essas características para o seu filho? Não. Isso é o quê? Livre-arbítrio. Porque em nenhum DNA de geneticista espiritual, que é o que a gente vai ver na semana passada, nós vamos estudar André Luiz e Emmanuel na próxima semana. Em nenhum DNA os geneticistas colocam que você vai praticar qualquer tipo de desatino, qualquer contravenção às leis divinas. Não está escrito, não tem isso no seu DNA. Tem na sua mente, que é governada pelo seu ego, porque na sua consciência não tem. A sua consciência diz respeito ao seu DNA. A sua mente diz respeito ao seu cérebro, ao seu ego. São coisas distintas.